Estado do cabelo. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Estamos ao vivo. Esse é mais um Fala Claudinha começando. E a gente já pede para quem estiver online conseguir aí dizer como é que está sendo recebido. A gente está fazendo, por enquanto, neste outro sistema aqui online, direto. Não é aquele com a edição. E a gente vai vendo as coisas, como vai ficar. E vamos que vamos, né? E hoje a gente está com quem? Com ela. Eu nem falei meu bordão de novo, eu tô nessa, gente. Eu estou comendo bola. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei nem se eu já falei. Tô com a memória imediata, um horror também. Mas é isso aí. A gente vai seguindo. Vida que segue, como dizem os jovens, né? A gente está com ela, Ana Cláudia Araújo. Tudo bom, Aninha? Tudo bem, graças a Deus. Tem que falar bem pertinho do microfone para poder captar legal lá e para poder sair legal o áudio, né? Tentando abrir aqui para... A Claudinha, ela é uma amiga minha de, sei lá, tanto que a gente era adolescente, né? Que a gente era jovem e tal, papapá. E ela tem um trabalho muito legal, a gente vai falar sobre esse trabalho dela, que é com crianças, de uma certa forma com animais também, né? Ela vai explicar que forma é essa, né? E tem várias atividades, desculpem, várias atividades que ela exerce lá na ONG, e as coisas que ela faz a gente vai falar aqui para vocês, tá? Então, assim, se alguém puder dizer se o áudio tá bom, tal, diga, senão a gente vai fazer assim, e se estiver ruim, depois que Deus nos ajude. Porque eu não tô conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. Tem dia que eu chuto a bola, pego o gol e ainda apito o jogo, mas hoje não tô dando conta. Eu tô só compartilhando compartilhando. Viu se o áudio tá saindo? Vou ver agora, peraí. Dá uma aumentadinha no volume só para verificar. Eu baixei para não atrapalhar. Eu sei, mas só pra gente... Tá ótimo, pronto. Pronto. É isso aí, Claudinha. Aqui a gente começa pedindo para a pessoa falar da pessoa. Onde a pessoa nasceu, como foi a infância, alguma coisa que influenciou e tal. E aí a gente vai para, né, partir depois para a parte profissional e as coisas que você realiza no seu dia a dia. Então, você nasceu aonde? Eu nasci aqui no Guarujá. Santo Amaro? Hospital Santo Amaro. Foi o doutor, os dois irmãos Paulo e o doutor Paulo. E o não sei que Massal? Isso, né? Fez o doutor Paulo. Eu e todos os meus irmãos. E todo mundo Guarujá inteiro. Quem tem mais de 30 anos nasceu pela mão de um deles. Não tem como. E 57 anos, né? No mesmo endereço desde os 2 anos de idade. Nossa Senhora. Lá em Vicente Carvalho, que é praticamente onde é o nosso espaço solidário. Ali é Jardim Boa Esperança, Jardim Boa Esperança. José Lourenço Guerra. Foi o endereço das minhas filhas por muitos anos, aquela rua, né? Vi crescer. Elas e o pai, os tios, né? Acompanhei todos eles de pequenininho. E é maravilhoso, eu gosto daquele lugar, eu não tenho... A infância foi legal lá? Brincava na rua? Como é que era? Foi uma infância assim como muita gente, não uma infância difícil, né? Todo mundo tem suas dificuldades, mas aquela infância que me deu base para eu ser o que eu sou hoje, né? Sim. Todo mundo sabe, eu falo muito, eu estudei no Jardim Conceiçãozinha, que é lá perto do onde é o Roldão, né? Lá a lembrança da minha primeira série não foi boa, né? Porque eu vivi a época do preconceito racial, porque eu vivia no sol com meus irmãos, que eu olhava eles, então era bem escura, né? E preconceito racial, preconceito por questão de condição social também, né? Porque a gente não tinha aqueles recursos, mas dentro do possível e às vezes fazendo até impossível, meu pai e minha mãe nunca deixaram faltar nada. E a molecadinha sempre soube ser cruel, né? Não, mas eu fui com professora. Tinha uma parte da quando eu vejo nas redes sociais aquela pergunta, você tem lembrança da sua primeira professora? Eu prefiro nem comentar. Porque a minha não é boa. A minha me bateu de régua. Então, só que eu também fiz da vida dela um inferno. Eu sou duro de rua desde 4 anos de idade que eu me lembro. Eu fiz da vida dela um inferno, a ponto de me transferirem. Eu terminei o meu primeiro ano
na diretoria. Olha, Porque aí também, depois dela, nenhuma professora me aguentava mais. Porque eu falei, não quero nenhum. E aí, o nosso potencial começa ali, né, Gal? eu já era terrorista. Não, eu até que não, eu gostava, né? Depois eu comecei a entender, porque assim, foi uma sucessão de evolução que a gente passa, né? Aqueles que aproveitam as oportunidades, de fato, tiram um grande aprendizado. E eu tentei tirar o máximo, né? Tentando entender até, porque assim, na minha cabeça, com 7 anos de idade, por que ela não gosta de mim? É a pergunta que toda criança faz, né? Uhum. Então, quando eu fui educadora, quando eu dava aula de reforço de informática, eu tenho a formação também de professor de informática, eu sempre me colocava no lugar do aluno, porque eu sempre que eu passei, quando um professor tinha uma certa... Mas, assim, foi um aprendizado, porque, assim, eu trouxe o que eu pude tirar de bom dessa primeira série para não ser o que eu desaprovo, né? É muito engraçado. Eu acho que isso surge assim, eu já observei várias situações, tem professores e alunos, né, que aí tem que ter os dois lados, que acham que é uma competição. E quando leva para esse lado, como se fosse uma competição, aí a chance de dar merda é muito grande, porque não é uma competição, tem que ser uma parceria, um auxiliando o outro e o outro auxiliando um, e a coisa flui. E a gente não tinha as informações do que era de fato o preconceito, do que era de fato o racismo. Eu tive essa experiência em outros segmentos também, né, ao longo da minha trajetória educacional também passei por outras situações e via outros colegas também passar. Então, assim, existe, mas assim, depende de como a gente... Hoje eu sei que o nome disso é resiliência, né? Eu não sabia, mas assim, em momento algum me desanimou, me fez desistir, não querer. Aí construíram o Conceiçãozinha, que é agora pastor... Samuel, no final? Não, é Francisco Paiva Figueiredo. Francisco Paiva. E assim, me apaixonei. Lá o perfil já era outro, né? Mandaram cartinhas, né? Hoje, a juventude de hoje não sabe o que é isso. Cartinhas para as mães, né? Para tirar os filhos de longe e levar para aquelas escolas. Era mais perto. Isso, e eu fui assim, e tenho muito orgulho, tenho paixão por aquela escola, porque lá eu fiquei todos os outros anos, aprendi muito, tive uma boa bagagem, né, ali, porque quando eu fui para o 1º de maio, eu me lembro de um episódio de um professor falando, fazia as perguntas e a gente respondia, até que ele falou para mim, você não veio daquela escolinha ali do lado? E eu fiquei muito brava, né? Não fala assim da minha escola, não. Você pegou o 1º de maio no começo. No começo, também, né? no começo, da no história começo. toda ali. No começo, ali no bairro, ali morando ali, eu vi muita coisa ser construída, a rua ser preparada, né? Centro comunitário, Centro comunitário, isso, né? As pavimentações que às vezes tinha recurso na prefeitura, mas na verdade não aconteciam de fato, que a gente sabe dizer. As pavimentações que duram lá são aquelas de hexágono, né? Isso. As outras não duram. Mas assim, a gente sabe que muitas vezes supostamente foi, mas aí essa é outra história que não vem ao caso. Né? Mas eu amo aquele lugar, aquele bairro, eu vi muito. E meu pai, né, que o nosso espaço tem uma homenagem para ele, né? O meu pai era a pessoa ali naquele bairro que ajudava todo mundo, que se preocupava. Ele tinha lá as condições dele, muito trabalhador, bebia, vivia essa questão do alcoolismo na família, não é vergonha nenhuma falar, né? Mas ele era uma pessoa que quando bebia, ele queria se divertir, ele não... As discussões dele eram só com a minha mãe, né? Então a gente nem se metia, era entre eles. Mas ele sempre foi uma pessoa muito solidária, sempre ajudou todo mundo, ajudou a construir a maioria das casas lá. E você pegou ali, eu peguei a José Lourenço Guerra sem asfalto ainda, sem né? asfalto. Eu lembro quando asfaltou. E eu peguei a época anos da vala. A Rua do Adubo passou sem ter um asfalto definitivo. No dia que construíram era a Rua do todo Adubo, ano. nós fomos brincar lá, correr na rua. Todo ano asfaltava e estava esburacado em 2, 3 meses, asfaltava de novo, estava esburacado em 2, 3 meses, porque o fluxo... Gente, foi maravilhoso ver aquilo novo. Posso dizer, estreiei. E agora, depois que fizeram aquele asfalto especial, foi que durou um pouco mais. Porque como o fluxo é muito pesado, né? De tanto de volume de no começo até dava conta, depois começou até as casas peso, começaram a ter problemas, né? É muita coisa, né? Mas está indo também. Tem uns pedacinhos ali que ainda estão assim como eram há 40 anos, né? Tem pedaço ali que nunca viu pavimentação, porque dizem, né? Eu não tenho conhecimento dessa prática, mas dizem que
Lá nos registros, lá é uma praça, mas espera aí, é uma praça e por isso vai ficar sem pavimentação? Não entendo isso, mas tem sempre, lógica que... sempre há uma desculpa esfarrapada para não se fazer o que tem que ser Isso, feito. mas sempre o isso. bairro eu gosto muito dali. Desculpa sempre vai ter, né? E aí chegou na sua adolescência. A adolescência já foi trabalhando, meu primeiro emprego foi no Jumbão, eu tinha uns 14 anos, né? E sempre buscando crescimento, sempre tentando fazer o meu melhor. Fui avançando nas experiências, né? E fui trabalhar em Santos, amo Santos, posso dizer que a minha segunda casa, foi 15 anos que eu fiquei em Santos, né? Ia pela barca ou pela balsa? A catraia eu não entro nem sendo ameaçada. De catraia. Eu também tenho. Eu tenho, mas eu ia pelo ferryboat, que era mais próximo, né? Então, assim, mas amava lá, cheguei a ficar lá um tempo também, né? Eu trabalhei, gente, eu já fiz tanta coisa. Eu já fiz faxina com a minha mãe, com 8 anos eu já fazia faxina, minha mãe já me ensinou a cozinhar. Muito do que eu sei de hoje, que eu ensino lá na questão da economia doméstica para os adolescentes, foi que eu aprendi com a minha mãe. Eles falam, a senhora cozinha muito bem. Não? A gente não nasce sabendo nada, né? Sim. Tudo tem que ter uma base de aprendizado. Então eu tive, meus irmãos também são excelentes cozinheiros, né? Então, assim, tudo que a gente vai pegando de bom dos aprendizados, você vai agregando, né? Vai se aperfeiçoando. Então, eu trabalhei com isso, fiz faxina, depois fui fazendo os meus cursos, aí fui trabalhar eu ia trabalhar na agência, né? Publicidade. Secretariado, minha primeira formação, minha primeira base. Trabalhei em escritório, tá muito bem. Quando eu cheguei lá, a dona da agência estava desesperada atrás de uma babá para cuidar dos filhos. Aí eu perguntei, quanto que você... Ela ia fazer entrevista com as babás, com as candidatas. Quanto que você paga? Aí eu pago tanto. Era 3 vezes mais que eu ia ganhar como secretária. Eu vou cuidar dos seus filhos. Lógico. Mas você sabe? Sei. Eu ajudei a criar meus irmãos, né? Tenho experiência com meus sobrinhos e tal. É difícil uma pessoa da nossa faixa de renda, vamos dizer assim, né? Que não tenha cuidado de uma criança enquanto criança. Mas eu tenho uma coisa, Cláudia, que é esse negócio do autodidata, porque eu sempre tive curiosidade. Quando eu começava a falar, tem uma lei que regulamenta isso, lá vou eu ler. Então, assim, eu tinha também essa questão de saber como é que é a atuação no papel. É mal de Cláudia isso. Que bom isso. Me senti alienígena. Não. Mas, gente, o conhecimento, eu falo isso para os meninos, para as meninas, estou sempre falando, né? Conhecimento liberta, né? Nunca é demais aquele conhecimento ampliado, porque você saber muito e não querer ensinar ninguém, não querer dividir informação, com medo de levar rasteira do outro saber mais e depois pegar teu lugar, isso para mim é ignorância. E até porque acho que não existe esse negócio, porque um pode saber mais de alguma coisa a gente hoje, sempre o tem outro que sabe aprender mais de outra coisa, e aquele que mas sabe muito tem hoje, gente que não esse conhecimento tem esse amanhã não é a mesma pensamento, coisa. E na pior das Isso, hipóteses, reciclando, galera, né? vem um Alzheimer aí, tira tudo. Eu não tô com Alzheimer, a minha perda de memória tá gigante. Então, Eu depois do Covid comecei a esquecer muita coisa. A gente não lembra, eu só lembro se eu almocei, quando a barriga, que eu não almocei, quando a barriga dói. Então, tipo, eu falo, nossa, eu li tal livro, aí quando eu vou ler de novo, eu falo, gente, eu já tinha lido Não, isso. eu até que eu tenho uma memória Nossa, boa. eu tô assim, mas assim, eu até brinco que pode ser já no início, porque eu tenho muita lembrança, muita memória de muitas coisas. As memórias mais recentes é que ficam mais prejudicadas. Mas assim, depois do Covid ficou, porque assim, a minha memória é visual. Eu conversando com você, eu lendo um livro, tanto que eu não tinha o hábito de estudar para a prova. Sempre tirei boas notas, mas não era ali estudando meia hora antes da prova. É porque quando eu ia para a sala de aula, eu prestava atenção em cada detalhe. Eu era chata, eu sentava na frente, o barulho me incomodava, ver os colegas colando me incomodava, porque para mim aquilo não era aprender. Então, assim, o pessoal acha que tirou vantagem, mas tirou de si mesmo o direito de aprender. Eu sempre falei isso, né? Quem cola tira de si mesmo o direito de aprender. Por quê? Porque eu queria absorver o máximo, eu tinha pouco tempo. Então, assim, trabalhava, aquela correria, cuidar de casa. Então, assim, eu queria aproveitar o máximo, em todos os sentidos, né? E nesses trabalhos por onde eu passei, eu também fiz a mesma coisa, porque é tudo aprendizado, Sim. né? É tudo aprendizado. E lá em Santos eu fiquei esses 15 anos, aí fui cuidar, aí parei, perdi 2 gestações de gêmeos, né? E na segunda eu descobri um câncer no útero, né? E o tratamento na época tinha que ser em São Paulo. Então, fui tentar cuidar disso e depois de um tempo, um dos amigos daquela família na qual eu trabalhei muitos anos, sabendo que eu era cuidadora também de idosos, ele me chamou.
e perguntou se eu não queria trabalhar na casa dele, porque a sogra dele estava muito debilitada, e os 3 eram professores aposentados, né? Ele era diretor do Senac, uma família maravilhosa também. E a mulher dele era psicóloga da USP, que era uma área, né, professora de psicologia da USP, que era uma área que eu sempre tive carinho, a psicologia. Era o que eu estava planejando estudar naquela época. E eu tinha já um projeto de cidadania, como professora de informática e de reforço, eu atendia já crianças sem nem sonhar na minha cabeça ser assistente social. Eu não tinha ideia do que era ser assistente social. Nunca tive a curiosidade. Mas a psicologia me atraía, né? Sim. A educação me atraía. Então, eu lá fazendo o que eu recebia, era para o meu projeto, sempre, eu e meu companheiro, a gente sempre foi muito parceiro, né? Então, ele gostava também de me ver, ajudando a comunidade. Foi muito legal, isso, né? Já fazia isso. Aí ela falou, Ana, vai começar uma turma, eu sou da primeira turma da UNAERP, né? Ela vai começar uma turma de serviço social, lá de serviço social. Se inscreve. Eu sempre coloquei tudo nas mãos de Deus, né? E falei, não sinto que seja o momento, o que é ser assistente social. Ela me explicou e ela falou, e tem tudo a ver com o que você já faz. Aí, essa frase, opa, tem tudo a ver com o que você já faz, me atraiu. Vou saber o que é isso. Só que no dia seguinte, tudo é mão de Deus, né? Ela já tinha feito a minha matrícula. E assim, quando a gente encontra pessoas que não querem te empreender e te limitar, né? É maravilhoso, né? Porque bom. Ela não pensou, ela falou, você é uma ótima funcionária, minha mãe mudou muito, melhorou muito contigo, eu queria que você continuasse aqui, mas você tem potencial para ir mais longe, e você mesmo assinar os seus projetos, você mesmo criar mais coisas, e essa faculdade vai te abrir. Aí eu falei, então tá, vamos lá, né? Eu estava fazendo o tratamento. Então, assim, teve períodos que eu fui fazer a prova, isso eu comecei a comentar recentemente, posso dizer de 1 ano, 2 anos para cá, porque muita gente na faculdade não sabia nem que eu fazia isso. Só a coordenadora do curso, porque às vezes eu tinha hemorragias terríveis. Aí, vou fazer. Gente, eu era chata. Quando eu sentia, emociona, né, lembrar? Quando eu sentia, assim, que ia haver aquela hemorragia louca, aquele mal-estar, às vezes, muitos da minha família também não sabia. Aí, isso não estava nos meus planos. Não, fica tranquila. Aí, eu ia para a professora e entregava a prova, mas com tudo respondido, que é o que eu falei, de você se dedicar de fato. Sim. Eu não chutava. O que eu errava mesmo que eu não sabia. Mas errava pouco, minhas notas sempre foram boas, né? Aí, eu era julgada. É nerd, é CDF, se acha Caxias, porque está entregando a prova. Muita gente acha que eu não sei disso, mas eu ouvia depois as falas. Não, mas eu estou te falando assim, da superação é isso. Eu não falo isso com tristeza, mas assim... Gentalha. Aí eu lembro de uma professora falando para mim assim, você precisa abrir para a sala. Não tem que abrir para ninguém, é o meu problema. Porque para mim não é um problema. Eu estou resolvendo era uma condição que você estava. Exatamente. Em momento algum eu me deixei abater. Numa palestra que eu dei, eu falei que uma vez lá em São Paulo, no setor de oncologia, aguardando o meu atendimento, a minha sandália quebrou, né? E o meu marido estava comigo. A diretora clínica daquele setor, que era minha médica, ela falou assim, Ana Cláudia, naquele corredor você viu a quantidade exagerada de mulheres, né? Para tratamento, não viu? Vi. A maioria o companheiro abandonou, então já agradeço a Deus porque isso para você é uma vitória. Eu já pensava desse jeito, né? Ela falou assim, mas a maneira que você conduz torna mais leve, né? Aí quando eu saí, a sandália quebrada, eu com a sandália na mão, né? Aí uma mulher sentada do outro lado, vendo eu indo e voltando, chegou uma hora que ela ficou tão incomodada que ela falou assim para mim, você não se sente mal, tá andando descalça aqui nesse hospital desse jeito, não sei o quê? E eu parei embaixo, me lembro como se fosse hoje, embaixo da placa oncologia. Aí eu falei para ela, meu amor, dos meus problemas, avancei. Falei, esse aqui é o menor. Aí ela, no outro retorno, ela se aproximou de mim e falou, tirei para a vida aquilo que você me falou. Porque eu não estava ali, eu estava ali para um preventivo. Ela falou, eu estava ali para um preventivo. Mas é uma coisa que a humanidade tem que se ligar um pouquinho, né? Mas é difícil, é muito difícil.
Eu acho que eu já era espiritualizado, sou kardecista, né? Depois de muito buscar de novo essa questão do conhecimento e as experiências que eu tive, né? Tenho amigos maravilhosos de vários segmentos religiosos, né? Porque assim, a verdadeira interreligiosidade é você amar e respeitar o seu colega como um irmão mesmo, não importa a fé que ele professe, né? E eu tenho muito que agradecer a Deus até hoje. Muitos se aproximam, pedem ajuda, vão lá no espaço, ou eu tenho liberdade de ir visitá-los, trabalhei com alguns. Então, assim, aprendi muito. Mas eu acho que foi isso também que me deu condições, porque talvez naquela época eu já fosse o que eu sou hoje, eu só não sabia, só não estava sendo... Estava desenvolvida ainda, Isso, né? Porque eu sempre coloquei isso, essa resiliência, essa empatia, sempre tentando entender, né? E quantos anos foi eu... de tratamento? Isso já foi de 2000, eu encerrei em 2004, 2005, eu estava no primeiro... 5 anos mais ou menos de tratamento. 5 anos, o período que você está falando. É. Depende muito, Não, no teu caso foi 5 anos. Foram 5 anos. 5 anos. Graças a Deus está bem. O médico disse, você não pode ter filho, tal. Sempre fui muito resolvido. Eu falei, doutor, eu tenho um monte de sobrinhos, eu tenho, né, eu tenho uma postiça lá comigo, morando lá agora, né? Falou, se a senhora não quiser colocar o seu sobrenome no meu, eu vou arrumar um outro jeito. Mas assim, o importante é você estar bem resolvido aqui. Sim. Eu lembro dos médicos que falaram, você não precisa... Até porque por mais que a mulher tenha essa necessidade, a vontade de ser mãe, né? A gente é muito mais do que só ser mãe. Tipo assim, não só, né? Não é diminuindo em plena Semana das Mães, não vou me bater também, né? Mas a questão é que, tipo assim, se deu para a mulher ser mãe, legal. Se não deu também, gente, tem outras coisas maravilhosas que você pode fazer. Eu entendo isso que você falou e vou mais forte nessa leitura. Eu tenho absoluta certeza, porque tudo é propósito de Deus. É Ele que direciona tudo na minha vida. Eu tenho absoluta certeza que se nada disso tivesse acontecido, eu não teria feito tanto quanto eu já fiz para ajudar tanta gente, mães em situações muito precárias, porque eu tenho a experiência do cuidar, tenho a